Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 130. Decolonialidade ou contracolonialidade? Pois bem, nesse episódio eu recebi o Fabrício Cruz, um cara muito querido, que é fundador da Atairu Inovação Social. Ele fala mais sobre o trabalho da consultoria barra dinamizadora, atua ali no Baixo Sul da Bahia, mais especificamente na cidade de Ituberá. Eu adoro receber gente que está atuando pelos interiores do Brasil. Acho que a gente consegue ter trazer outras perspectivas para além daquelas que a gente já está habituado a escutar, né? De quem está mais no eixo Rio-São Paulo. Então é muito legal trocar ideia e também me anima a perceber que tem muito espaço para atuar por esse Brasilzão adentro. Não só players do Sudeste operando Brasilzão adentro, mas players do Brasilzão adentro operando o Brasil adentro e também no Sudeste. Então isso é muito legal, dá um ânimo perceber isso. E, obviamente, pelo título aí do episódio, até um título trava-línguas, o tema da conversa é denso, tá? Então já te preparo aí. É um tema onde a gente tratou de ancestralidade, de abordagem decolonial e variações aí sobre esse tema. É um tema que está em alta, mas que é um tema que traz muitas nuances e muitas confluências. Falamos também nessas referências em Nego Bispo, que é um cara incrível aí que nos deixou no final de 2023. Tem aí na descrição o seu último livro, recomendo muito, é muito bom. Então ele cita aí, o Fabrício cita algumas coisas do Nego Bispo, excelente. E ele fala também da gente, né, ter coragem para abrir mão de certos privilégios, né? Ter coragem para enfrentar, se colocar como um player nesse tabuleiro do impacto social, com as condições, né, que o Fabrício situa aí na conversa, ser um player de fora do eixo e etc. E também, né, não só coragem, mas jogo de cintura, para a gente saber, né, quando que a gente precisa respirar fundo, né, antes de combater injustiças, e jogo de cintura para se movimentar nesse tabuleiro da fantástica fábrica do impacto. Então é isso, né? Agradecer demais ao Fabrício, um papo maravilhoso. E sem mais delongas, partiu pro papo. Bom, Fabrício, bem-vindo. Obrigado por você ter aceito o convite para a gente trocar essa ideia. Se apresenta para quem está nos ouvindo. Quem que é o Fabrício? Conta um pouquinho também do teu trabalho na Atairu. Bem-vindo, cara. Ok, Fábio. Muitíssimo obrigado aí pelo convite. É uma honra participar, né, do Impacto na Encruzilhada, que é um programa que tem uma audiência que abrange todo o nosso território, né, até fora do país também. Para mim é um espaço muito potente para difundir conhecimentos sobre o setor de desenvolvimento e de impacto social. Então, quero saudar também todos os ouvintes, né, que estão acompanhando esse episódio. E quero agradecer, né, por você ter aberto generosamente esse espaço de interlocução tão potente, né? Eu fico feliz também com esse convite, porque eu pude tomar também um pouco de consciência, né, de que o trabalho que a Atairu vem realizando está despertando o interesse e a atenção de pessoas, né, que estão cada vez mais longe do nosso território, né, e aí localmente falando. E falar também da minha satisfação, né, em dialogar contigo. Eu já te falei algumas vezes que eu sou um leitor fã seu, né, então eu admiro muito a forma como você
trata de questões sensíveis para o nosso campo, né, de uma forma honesta, responsável, respeitosa. Então, é muito bacana assim, poder estabelecer esse diálogo contigo. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Fabrício, sou profissional do desenvolvimento. Eu costumo dizer que eu sou um sujeito que tem mania de ter fé na vida. E, parafraseando o Caetano Veloso, eu também costumo afirmar que a gente é para brilhar, né? Então, todo o trabalho que eu realizo através da Atairu ou em parceria com outros atores na condição de autônomo, pensando muito no protagonismo das pessoas. E o Fabrício Cruz é um nordestino baiano que nasceu na cidade de Ituberá. Ituberá fica no Baixo Sul da Bahia. Eu sou filho de Antônia do Nascimento e José Inácio da Cruz. Né? Ambos eram feirantes aqui no município onde moro. Meu pai era pescador. Eles moraram por muito tempo numa comunidade ribeirinha aqui do nosso território. Eu sou o 11º da minha família. E eu destaco isso como uma forma de mostrar como o social sempre esteve presente na minha vida. Então, qualquer encontro na minha casa era tipo reunião de associação, cooperativa, né? Com todas as partes boas e com todas as partes não tão boas, né? Então, família numerosa. Então, foi um grande laboratório, primeiro, a família, para experienciar nessa questão do social. Eu sou pedagogo de formação, tenho algumas especializações em gestão social, gestão de projetos, educação digital também foi algo que nos últimos anos eu dei um breve mergulho, e tenho mestrado em desenvolvimento e gestão social. Eu atuo nessa área desde 2002, então eu já tive a oportunidade de experimentar, né, de ter vivências em várias formas organizativas assim, que vocês puderem imaginar. Né? Então, associações, cooperativas, movimentos sociais, fundações empresariais, instituto, também na área de políticas públicas, eu já tive essa interface também, e atualmente na parte negocial com a Atairu. Eu sou uma pessoa que valorizo muito o conhecimento, os saberes locais e que ama despertar nas pessoas o interesse pelas questões mais profundas que envolvem o seu processo de desenvolvimento, tanto nas pessoas quanto nas organizações e territórios, né? Então, que reconheçam suas capacidades e que construam formas de superar os problemas, né, que transformem positivamente as suas realidades e assim reduzam as desigualdades e tornem-se protagonistas dos processos de desenvolvimento. E aí, falando da Atairu, a Atairu é um espaço de confluência, né, de tudo isso que eu falei, né, das minhas crenças, dos valores que eu acredito. A Atairu é um negócio de impacto, que nasceu em 2014, mas que a sua operação ela se efetiva em 2020, em meio à pandemia. Ela nasceu com o propósito de encorajar organizações a construírem um legado positivo, inovador, inspirador e sustentável. E aí no ecossistema, nós nos reconhecemos como um negócio que é um dinamizador de impacto. Então, nós temos muito interesse em atuar diretamente na resolução ou na mitigação de problemas de relevância pública, mas nem sempre a gente consegue ter condições favoráveis para fazer isso, né, diretamente. E aí, quando a gente se reconhece como dinamizador, é porque nós atuamos muito no fortalecimento das capacidades das pessoas e organizações que atuam diretamente no front, né? Resolvendo e contribuindo com os distintos públicos na resolução desses problemas. A gente acredita muito que é importante fortalecer a confiança criativa das pessoas, que é algo que a gente vai perdendo, né? Quando a gente sai da primeira infância.
Aí, quando a gente começa a transitar por outras organizações sociais, então os limites vão aparecendo e a gente vai perdendo um pouco da confiança criativa. E na Tairu a gente busca muito estimular essa confiança nas organizações, nas pessoas, estimular a coprodução de saberes, de fazeres também. E a gente trabalha com gestão do conhecimento, sustentabilidade e inovação social, né, que é um campo que você tão bem conhece. E o que é que a gente faz na prática, na Tairu? Então, a gente entra no circuito, geralmente quando algum cliente ou parceiro está atravessando algum momento em que há um risco iminente de perda ou indisponibilidade de conhecimentos que são relevantes para a estratégia, seja da organização, seja de um negócio, seja de uma política pública. Então, a gente entra no circuito para coproduzir modelos de gestão do conhecimento, realizar estudos e diagnósticos nessa área, sistematizar experiências e estruturar e acompanhar a implantação de algumas práticas de gestão do conhecimento, tipo comunidade de prática, registro de lições aprendidas, dentre outras. E entrando um pouco na Tairu, assim, você se apresentou como uma dinamizadora, né? E como é que a gente que está mais distante do eixo, né? Como é que é colocar de pé uma organização dinamizadora nesse contexto, né, fora, mais distante do eixo Rio-São Paulo? Desenha para quem está ouvindo como é que você tem feito esse desafio. Esqueci de falar um pouco também sobre o conceito, né, da Tairu. Geralmente perguntam. A Tairu vem do Tupi-Guarani e significa companheiro de viagem. Então, a gente considera que cada projeto, cada iniciativa que nós nos envolvemos com o nosso cliente, com o nosso parceiro, é uma viagem, né, que a gente apoia para que sejam traçados rumos que sejam factíveis, viáveis, seguros, para que nosso cliente, parceiro, chegue no seu destino, né, com segurança, com qualidade, e que, assim como toda viagem, né, que tenham memórias significativas. Então, memória é algo que a gente trabalha muito. E aí, voltando um pouco para a pergunta que você fez, o preço que a gente paga, né, por atuar fora do eixo é muito desafiador, Fábio, atuar em uma área em que nem sempre é priorizada nas agendas dos líderes das organizações, das empresas, dos governos, e estando fora do eixo é mais desafiador ainda. E o preço que a gente paga é ter que lidar com algumas situações chatas, né, como a invisibilidade, algumas situações onde somos subjugados, ou outros que são mais chatos ainda, que é quando a gente tem algum produto, alguma construção, né, que foi desenvolvida sendo apropriada de forma indevida. Então, quando a gente está muito distante do eixo, né, principalmente se a gente considerar aí o Sudeste dentro da questão do setor de impacto, então a gente lida com esses desafios sempre, assim, né, de haver sempre muitos questionamentos sobre o que produzimos, tentativas de invalidação. Então, acho que pouca gente fala, mas todo mundo sabe que acontece esse tipo de situação. Então, há uma visão, às vezes, muito estereotipada em relação a quem não está nesse circuito, né? Nesse curto circuito, e a gente tem que lidar a todo momento, né? E ter que parar, sentar, desconstruir narrativas, estereótipos, preconceitos. E uma coisa que é muito mais difícil é lidar com essa lógica de concentração dos investimentos privados, principalmente nesse campo do setor de impacto. Então, o Brasil ele é muito grande, né, para alguns pequenos grupos concluírem que tudo acontece no eixo
no eixo Rio-São Paulo. Então, é um recorte territorial que não consegue traduzir a diversidade que é o nosso país, que tem dimensões continentais, né? Então, não é desse pequeno lugar que devem partir o que são consideradas as diretrizes para o desenvolvimento de territórios, que às vezes ignoram os protagonistas dos processos, né, que estão fazendo a mudança acontecer nas periferias, nas escolas, nas organizações de base comunitária, nos institutos, movimentos sociais, né, quem de fato faz a mudança acontecer. Em alguns momentos, chega até ser desrespeitosa a forma, sabe? Como essa pluralidade de modos de viver são desconsideradas em algumas articulações, eventos, movimentos, e atuar como consultor fora desse eixo, para mim, traz uma oportunidade importante também, que é de conhecer, de ter contato com um Brasil profundo e de contribuir para a melhoria das condições de vida das pessoas. Então, a gente consegue mergulhar nesse universo. Só que, em contraponto, a gente tem, né, a dinâmica de concentração dos investimentos, que é algo que até você já escreveu, né, algumas vezes, sobre a importância de democratizar os investimentos. Então, embora para nós seja muito prazeroso fazer esses mergulhos e fazer emergir do campo o que realmente é necessário para que algumas dinâmicas de desenvolvimento aconteçam, por outro, é muito complicado, porque a gente não participa de forma justa, né, da divisão desse bolo, né, que são os investimentos. E é muito desigual também, e às vezes isso compromete até a nossa capacidade, né, de crescimento, né, e de avançar em algumas pautas. Então, tem essa questão, né, que é sensível e que em alguns momentos é cruel, principalmente para negócios de impacto pequenos, como é o caso da Atairu. Apesar disso tudo, a Atairu tem conseguido, sabe, furar algumas bolhas, interagir em alguns espaços interessantes. Em alguns momentos a gente se sente meio que um corpo estranho, e outros fazem com que nossa presença seja considerada, né, inadequada. Então, termina, de algum modo, incomodando, porque a gente não se coloca como porta-vozes das comunidades onde a gente trabalha, sabe? Mas a gente leva para esses espaços que a gente transita o que, de fato, está estabelecido na realidade, que são os cenários de desigualdade, né, de desrespeito às comunidades tradicionais, do desrespeito com o meio ambiente. Então, a gente também pauta essas questões porque a gente teve contato com essas realidades. Então, a gente consegue, de algum modo, traduzir algumas informações e conhecimentos, saberes que a gente tem contato no campo e leva para esses espaços muito na perspectiva de mostrar que a gente precisa cada vez mais estar presentes, principalmente quando nós somos as pautas, sabe? Então, é meio que o lema, nada sobre nós, né, sem nós. Então, a gente tem que conquistar e criar esses momentos também, ter coragem, né? Coragem é um verbo que a gente escolheu para designar o nosso propósito, então encorajar está lá, então a gente precisa ter coragem para estar nesses espaços. A gente tem que ter jogo de cintura, né, para lidar com algumas abordagens que são inconvenientes, que são enviesadas, né, porque imagina aí para um negócio que é sediado no Nordeste, numa pequena cidade, né, minha cidade tem 30 mil habitantes, então é bem pequena, e aí eu sou negro, então são várias camadas aí, né, que são ativadas. Então o desafio ele só tende a aumentar, mas a partir das experiências que nós estamos consolidando, a gente vai adquirindo também maturidade, né? A gente aprende a respirar antes de combater, né, essas injustiças.
Mas também tem uma questão, Fábio, assim, que eu já trabalhei muito tempo, e principalmente através da Tairu, tentando provar que a gente sabe fazer as coisas, sabe? Principalmente quando éramos muito questionados em relação a questões metodológicas. E aí eu comecei a me, de algum modo, não dar tanta ênfase a essas questões, principalmente a críticas infundadas, sabe? E concentrar no propósito do negócio, na contribuição que a gente pode dar para as comunidades. E a gente tem consolidado algumas entregas, sabe, que são consideradas consistentes do ponto de vista teórico e metodológico pelos nossos clientes e parceiros. E acho que não tem cartão de visita melhor, né, do que ter alguns depoimentos dessas figuras que conhecem a nossa forma de fazer, tem a relação direta com os produtos que a gente entrega. Então a gente tem, de algum modo, a legitimação desse legado que a gente está ajudando a construir, né, com essas organizações, com os governos que a gente começa a interagir também. E a gente vem atraindo, né, a atenção, né, de potenciais parceiros, investidores, e essas relações estão se tornando cada vez mais duradouras, e isso tem transbordado, sabe, um pouco dos nossos limites de atuação. Então, quando a Tairu nasceu, a gente imaginava que só poderíamos atuar no nosso território de origem. E aí, em 2020, nós fomos forçadamente convocados, né, por conta da pandemia do Covid-19, a rever nossa forma de trabalho. E aí as conexões extrapolaram o território, então a gente já atendeu clientes em São Paulo, Rio, Brasília, Rio Grande do Norte, sabe, Natal. Então, essa dinâmica, né, que a gente atravessou aí a partir de 2020 foi muito útil para que nós não tivéssemos a percepção limitada de que só poderíamos atuar na região onde estávamos antes. E a gente vai encontrando, né, parceiros que são fundamentais e que ajudam também a abrir portas e conectar com oportunidades. Então, a gente tem a oportunidade de interagir com organizações como a SBGC, a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Então, desde 2021, nós temos uma relação muito próxima nas formações, nos eventos, no voluntariado. Eu atuo como voluntário também em alguns momentos na SBGC, assim como no Impacta Nordeste, que é um importante player aqui da nossa região, né, que tem conectado atores que estão contribuindo para ressignificar essa nossa presença no ecossistema de impacto. A Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação é um outro espaço também. Então, nessas estruturas, a gente se retroalimenta para melhor atender os nossos clientes, parceiros e as comunidades também que são impactadas pelos trabalhos que nós realizamos. Pô, que bacana. E como eu sempre digo, né, assim, tem muitos aquários para pescar, o Brasil é muito grande, né? Então muitas vezes tem players disputando num aquário, sendo que tem oportunidades nesse Brasilzão. Você citou aqui várias coisas que vocês têm feito, que é muito legal, né? Acho que é destacar isso. E, assim, te ouvindo, Fabrício, eu me veio aqui a próxima questão, que é, cara, o tema decolonial ele está presente. Eu consigo depreender na tua resposta muitos elementos dessa discussão decolonial que, felizmente, está em alta. Mas, ao mesmo tempo, ainda a gente fica esperando como é que a gente vai ver essa ideia do decolonial colocada em prática. Como é que você enxerga isso, essa distância entre o discurso, a discussão do tema decolonial e a sua necessidade de se colocar isso em prática? É uma questão bem, bem sensível, sabe, Fábio? Eu lembrei agora de um artigo que eu li lá em 2011, 2012,
de um autor chamado Miguel Fontes. Ele falava da síndrome do camaleão social. Ele problematizava, era um artigo de opinião, ele problematizava como alguns conceitos novos estavam, de algum modo, camuflando velhas práticas existentes no setor social. E aí essa discussão sobre decolonialidade ela é muito importante, mas eu entendo também que é preciso ter um lugar de legitimidade, sabe, para se tratar de algumas questões envolvendo esse campo, de coerência, de honestidade também. Então, não é... Eu não entendo que deve ser que deve haver uma aproximação, né, de um campo tão relevante como esse, sem discutir questões estruturais, sabe? Não é só discutir, é preciso um movimento também de mudança associado. Então, falar sobre decolonialidade é questionar, é contrapor a lógica de dominação colonialista, burguesa, patriarcal, cristã, né, que atravessa todas as experiências que a gente tem algum tipo de contato. E no Brasil, né, que é um país onde a cultura do privilégio, né, para poucos ainda é muito forte, né, e que é isso que sustenta, de algum modo, essa sociedade tão desigual que a gente tem. Então, é preciso ter uma seriedade, sabe, no trato desse tema. Então, a gente pode notar aí várias organizações se apropriando, né, dessas discussões, mas também perpetuando seus modelos perversos de gestão, né, quando não se preocupa em ingressar numa comunidade, conhecer de fato a história local, valorizar os saberes e as tecnologias ancestrais dos atores que lá estão. Então, como é que você discute decolonialidade sem ter um mínimo de empatia, né, para ouvir, para coproduzir soluções para as comunidades? Então, eu percebo também um pouco dessa distorção, sabe, entre o que se propaga e o que efetivamente se consolida, né, na prática. Então, a gente percebe, né, organizações, empresas que se beneficiam e se perpetuam através desses modelos que não respeitam a diversidade, cujos modos de operação eles desregulam os fluxos de vida, né? Então não respeitam as diferentes formas de vida existentes no planeta. E isso, de algum modo, impede a nossa presença e convivência harmônica, né, com os demais seres. Então, é preciso ter coragem também para abandonar privilégios, né, para ser muito honesto nessa questão da discussão sobre decolonialidade. Eu trago também, assim, para a gente refletir sobre essa discussão, um nome, né, que para mim ele é muito representativo, é do Nego Bispo. Ele é o Antônio Bispo dos Santos. Ele é conhecido como Nego Bispo. Ele nos deixou em novembro do ano passado. E ele era um ativista, né, uma das pessoas mais sábias assim que eu já ouvi falar. Eu acompanhava diariamente assim o que ele falava nas redes sociais, nas participações dos eventos, dos livros também que ele publicou. E assim como o Nego Bispo, eu acredito que a gente pode avançar um pouco mais nessa discussão sobre decolonialidade. E aí ele traz um novo conceito assim para a gente refletir, né, que é o de contra-colonialidade. Então, para o Nego Bispo, essa era uma discussão que estava para além de um confronto de narrativas. Então, a contra-colonialidade porque ele nos ensinou que ancestralidade é vida, né? Então, ele deixou esse legado.
A contra-colonialidade ela deve ser sentada na prática e na vivência, não só no âmbito da disputa de narrativa. Então, para ele, seria essa uma forma de defender territórios tradicionais, símbolos, significados, e é algo que ele sempre defendeu em vida e que a gente vai seguir perpetuando suas ideias, né, o seu legado, que são os modos de vida. Então, contra o colonizador, a gente tem os nossos modos de vida, né, para confrontar. Então, acho que esse foi um grande legado assim, que ele deixou, e eu deixo aqui para a gente refletir também em relação a essa questão. Fantástico. E como eu te falei já, né? Eu terminei de ler há pouco o último livro dele. Vai estar aí na descrição o link para quem ainda não conhece. Recomendo muito. É uma pedrada na cabeça, no bom sentido. Faz a gente refletir sobre várias questões de uma maneira bem fácil. Ele escreve de uma maneira fácil, né, de ler. E uma pena, né, que ele nos deixou. Partiu para outro, enfim, para outro plano. Mas deixou muitas coisas, muitas ideias aí. Incrível, recomendo muito. O título do livro é A Terra Dá, a Terra Quer. Então fica a dica aí para os ouvintes aí do podcast. Excelente, recomendo muito. E Fabrício, bom, eu vou seguir aqui nessa outra questão da contra-colonialidade, como ele coloca e você coloca, que a gente tem visto frequentemente conceitos da ancestralidade sendo vendidos ou ventilados como se fossem novos. Por exemplo, círculos de doação, economia circular e muitos outros no nosso setor. Como se eles tivessem surgido agora, né, pelo mundo da elite branca e tal, ou até gringo. E aí eu queria te ouvir em relação a isso, porque são conceitos, são práticas que estão aí na ancestralidade há muito tempo. O próprio bispo fala, né, disso. Então eu queria te ouvir um pouco como é que você enxerga essa questão. Eu tenho refletido bastante nos últimos tempos sobre essa questão, e é por isso que eu citei o Miguel Fontes antes, né? Quando ele fala da síndrome do camaleão social. E essa questão ela tem uma conexão também com o que eu tinha falado antes. Eu vejo aí uma cena, sabe, de apropriação cultural e desses modos de vida. E uma deformação também, né? Sobre essas construções que estão postas nas nossas comunidades, né, nos lugares onde a gente vive. E aí eu entendo assim que para confrontar, né, o que, como você diz, né, da fantástica fábrica de impacto, para confrontar esse tipo de postura, eu entendo que a democratização dos conhecimentos produzidos, né, pelos atores que estão nos rincões do país, sabe? A gente precisa ler mais sobre o que os autores negros escrevem, sobre o que os autores indígenas, as mulheres, os PCDs, sabe? Porque geralmente o que a gente tem acesso tem um olhar muito eurocêntrico e muito também produzido por homens brancos, sabe? Então a gente precisa se aproximar, conhecer, validar esse conhecimento que é legítimo, sabe? Ajudar na democratização desses conhecimentos também, para que quando as pessoas estiverem diante do que seria uma novidade, elas reconheçam que não é uma novidade, porque na comunidade próxima ao município onde eu moro, essa prática já é estabelecida, sabe? Então, acho que esse é um caminho interessante, né, que é de democratizar os conhecimentos que são produzidos pelos territórios. E acho que a gente precisa também resgatar e apresentar essas formas de ver o mundo como ele realmente é. Então, às vezes é o vizinho que está ali, que escreve e que quem está do outro lado do mundo conhece, e você que está próximo, você ainda não se deu conta, né, do que
do que ele produz e do impacto que isso está gerando. Acontece muito comigo, sabe? Tem coisas que eu escrevo que geram uma repercussão muito grande, assim, em termos de região Nordeste. Eu sou colunista também do Impacta Nordeste, mas que, às vezes, alguns atores locais não têm consciência, né, do que é que eu escrevo, o que é que eu faço. Então, a gente pode identificar outras formas, sabe, de combinar, de dar visibilidade a essas produções que são genuínas e que têm legitimidade para tal, né? Porque esses atores, eles mostram ao mundo, revelam algumas histórias que a história oficial não tem interesse em contar. Então, o apagamento, por exemplo, né, de algumas produções locais é uma das formas de colonialidade que a gente pode identificar. Então, por exemplo, muita coisa do que eu faço, eu vou lá e posto no LinkedIn, porque senão podem falar sobre o que eu estou fazendo de outra forma, né? Podem distorcer e tal. Então, assim, a gente pode também criar movimentos para estimular as comunidades, os atores locais a exercitar esse protagonismo, né? Então, ao denunciar injustiças, ao terem suas histórias, suas versões sobre determinados fatos distorcidas, então, estimular esse protagonismo, não na perspectiva, assim, a gente não precisa ser interlocutor dele, sabe? A gente precisa criar condições para que suas vozes sejam amplificadas. Senão, o protagonismo ele fica limitado de alguma forma. E isso é confrontar diretamente a cultura de privilégios que eu tinha falado mais cedo, né? Então, é preciso compartilhar espaços e fazer isso é compartilhar também poder, conhecimento e renda. Então, por isso que muitas organizações elas talvez não estejam tão dispostas a superar alguns limites. Um outro ponto também que eu acho interessante em relação a essa pauta, né, sobre essa apropriação cultural, né, de algumas práticas, identificar, né, o que é e o que não é modismo, sabe? Porque tem muitas organizações e empresas que estão surfando, né, algumas ondas aí por modismo e não por uma conexão autêntica com determinado conceito ou prática. E a gente precisa também ter uma percepção clara do nosso propósito para que a gente não caia, né, no canto da sereia, né? São muitos cantos das sereias no terceiro setor, né, na área social. Então a gente tem que ter muito claro o que a gente quer, que mudança significativa a gente quer consolidar, na realidade, que legado a gente quer construir para o mundo, né, para a chegada das novas gerações. Então acredito que é com a educação que a gente pode fazer esses ajustes aí, com coprodução de conhecimento, com compartilhamento de saberes. E o fundamental também, que eu vejo, Fábio, quem tem um pouco mais de instrução, facilidade de acesso a alguns bens e serviços, compartilhar, ensinar as comunidades, as lideranças a organizarem seus saberes, a valorizar os seus ativos locais, né, as tecnologias que eles desenvolvem, os modelos de gestão. E o que eu acho interessante também é assim, deles serem provocados a construírem as suas gramáticas, porque no setor de impacto é um universo muito grande, sabe, de conteúdo, de teorias, e aí as comunidades às vezes não conhecem, não têm o tempo de se apropriarem, sabe? E aí vem aqueles pacotes tecnológicos que desconsideram as vivências. E eu acho importante, sabe, que eles desenvolvam também e organizem, não precisa ser em formato de livro, da forma que eles acharem que é satisfatória para eles, mas que eles organizem os seus modos de vida,
as suas falas, sabe? Que isso, para o exercício da contra-colonialidade é fundamental, sabe? Eu lembrei até de uma passagem do livro do Nego Bispo, onde ele fala o seguinte, que está relacionado a essa questão de construção das gramáticas. E ele diz, para enfraquecer o desenvolvimento sustentável, nós trouxemos a biointeração. Para a coincidência, trouxemos a confluência. Para o saber sintético, o saber orgânico. Para o transporte, a transfluência. Para o dinheiro, a troca, o compartilhamento. Para a colonização, a contra-colonização. Então, ele construiu um conjunto de símbolos, de signos e significados que eram muito fiéis aos modos de vida dos quilombos, sabe? Então, a gente pode, na nossa prática, também estimular que as pessoas organizem da forma que elas acharem mais adequadas e necessárias, né? Essa forma de vida, esses saberes, para que as gerações futuras tenham contato e perpetuem essas produções, essas construções. Incrível. Fabrício, papo incrível. Para a gente caminhar para o final aqui, queria que você comentasse sobre o livro que você está lançando, O Futuro Chegou e Agora. Conta um pouquinho mais dessa obra aí, quando que você lançou, conta um pouquinho mais desse trabalho. Ah, bacana. Você está antenado em tudo, hein? Aí, bacana. Fábio, esse livro, ele é uma segunda edição, né? Ele é fruto de uma pesquisa que eu desenvolvi ao longo do mestrado em desenvolvimento e gestão social, lá na Escola de Administração da UFBA. Qual a novidade que eu trago nessa segunda edição? Eu vou falar um pouco sobre o livro, mas eu vou falar quais as novidades que a gente tem nele. Se na primeira edição eu tinha um desenho de uma metodologia que favorece o planejamento, né, o desenho de uma avaliação de impacto da integração das tecnologias digitais na educação. No segundo, eu trago um case de aplicação dessa metodologia, porque eu era muito questionado. Ok, você desenvolveu essa tecnologia, onde foi que você aplicou? Consegui, através da Atairu, uma parceria com o consórcio intermunicipal do Mosaico de APAS do Baixo Sul, que é o CIA para Baixo Sul. Então, através desse consórcio, a gente conseguiu validar essa tecnologia de gestão social em 14 escolas aqui do Baixo Sul da Bahia, uma em cada município, né, que integra o consórcio. E o livro ele apresenta como se deu essa aplicação. Essa tecnologia de gestão social ela tem como objetivo estimular comunidades escolares e redes de ensino a estruturarem e a implementarem uma gestão colaborativa da integração das tecnologias na educação. A gente tem aí no cenário nacional já uma lei que foi sancionada em janeiro do ano passado, que é a Lei 14.533, que estabelece a Política Nacional de Educação Digital. Então, a Atairu, a partir dessa experiência que a gente teve aqui com os 14 municípios do Baixo Sul, nós estamos aí empenhados em encontrar o município que quer ser o primeiro a desenhar sua política municipal de educação digital. Os caminhos estão aí nesse livro, mas a gente tem alguns recursos metodológicos interessantes assim, que a gente pode compartilhar nessa trajetória aí com vocês. E todos os links na descrição aí, contatos, todas as referências que o Fabrício trouxe. Cara, agradecer demais aqui meu companheiro de viagem, meu companheiro de episódio de hoje, o Fabrício. Adorei o papo, muito denso, muitas questões aqui para reflexão. Fabrício, obrigado, cara. Até a próxima. Eu que agradeço aí pela oportunidade e segue lá nas redes sociais, o link vai estar aí na descrição. E se você que está ouvindo aí, né,
está atravessando na sua organização, ou projeto, ou política pública, algum risco de perda ou de indisponibilidade do conhecimento, então lembre-se que tem a Tairu, sabe, que pode ajudar aí a resolver esses problemas e a fortalecer capacidades nessa área. Ok? Muitíssimo obrigado aí pela oportunidade.